O que eu acho que está acontecendo é que a gente está tendo uma certa obsessão pela felicidade, uma obsessão que nos faz performar a felicidade acima de tudo, até como uma forma da gente poder ver, né, a gente vê através da foto, através da tela, através daquela imagem, a gente se convence de que tem uma felicidade ali, né. E as ferramentas são muito poderosas, as ferramentas de exibição dessa felicidade. Então se retroalimenta, né, um pouco. E o que me parece é que quanto mais a felicidade se torna um objetivo, mais ela escapa pelas mãos. E na nossa sociedade pós-moderna, essa obsessão beira a neurose. A gente tem toda uma indústria aí da saúde mental, a indústria que vende a felicidade, que vende o bem-estar. Na sociedade pós-moderna, a felicidade está diretamente ligada à realização de desejos, inclusive que é o que alimenta a indústria, que quer vender mais e mais experiências. E esse mecanismo do desejo do ego foi capturado pelo marketing, foi capturado por essa indústria, né? Que nos vende mais e mais. Você precisa de mais. E traz essas deficiências à tona, né? E essa promessa de felicidade. E a gente tem a cultura da comparação, né? Inclusive, as pessoas falam muito da comparação. Você tem a cultura da comparação, porque agora a gente tem uma ferramenta poderosa de comparação, que são as redes sociais, e aí fica um comparando a aparência uns dos outros, né? Quem aparenta ser mais feliz? Quem aparenta ser mais interessante? Quem aparenta ter experiências mais interessantes? E o que importa é esse jogo, é vencer esse jogo das aparências. Quando você posta, você tá ali com uma tarefa no seu background. Isso também ocupa um espaço ali. Um espaço onde você vai pegar o celular, você vai filmar, você vai tirar foto, você vai fazer essa atividade do registro. E essa atividade do registro, ela pode ser extremamente invasiva, mas ela também pode ser o fio condutor daquele acontecimento. E eu acho que é aí o ponto que começa a me incomodar um pouco. Acho que por isso que todas as viagens que eu faço hoje em dia, eu pouco registro. E quando eu tiro fotos, eu faço algum registro, eu faço mais no final da viagem, tiro um dia para tirar umas fotos, mando só pra família, no WhatsApp, porque eles perguntam, querem saber, né? Porque senão isso ocupa um espaço da viagem. Não só o cansaço de ter que pegar, fazer aquelas fotos. Eu não curto muito esse processo, tá? Eu acho chato. Eu gosto de estar ali pra relaxar, pra estar presente, né, ali no lugar e tal. Então, pra mim é cansativo, mas também porque às vezes isso acaba sugando o sentido da experiência, sabe? E aí entra muito no âmbito do que aquilo parece ser, e não daquilo do que aquilo tá sendo, sabe? E é muito engraçado porque eh, quando você faz uma viagem, ou quando até no seu dia a dia você vai fazer alguma coisa e tal, já criou-se esse hábito de que para aquilo ter algum sentido você precisa postar aquilo. E quando você posta, parece que aquilo acrescenta mais sentido naquela experiência. E ao mesmo tempo tem um movimento aí de pessoas, né, que estão cansadas disso e falam: "Ai, vou viver no off". Eu vejo muita gente falando isso: "Ah, eu vou viver no off, estava no off, né, por isso que eu não apareci, não sei o que, não sei o quê". Mas mesmo essas pessoas que estão no off, a pessoa tá num cruzeiro, a lua de mel. "Ai, vou ficar no off, gente, não vou aparecer aqui nos stories tão cedo". Mesmo no off, eu vejo que muita gente pega, grava e posta depois quando volta, né. Então, assim, o ato de gravar, né, já traz um pouco dessa presença ali desse registro, né, dessa coisa da experiência. Toma, invade a experiência, sabe. E a partir disso também tem a cobrança, né, porque fica parecendo que quando você não posta, nada aconteceu, né. Ah, ou se você viajou, né, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece, você viaja, os familiares já perguntaram: "Ué, mas cadê? Não vi foto nenhuma". Vocês não tiraram foto? Ah, sim, mas não postei. Ah, mas não mandou também no WhatsApp, né. Então você tem que mostrar a sua viagem, né. E também quando é uma data comemorativa, um aniversário, você tem que mostrar aquela felicidade, você tem que performar. E se você ficou em casa? Aí se você ficou em casa, aí não sobra muito interesse nas fotos, né, e dá uma sensação de uma coisa meio borocochô, né, uma coisa meio nhen. Para os gregos e para os romanos, a felicidade não significava realizar desejos. Ela estava ligada ao bom convívio na polis, uma vida boa em comunidade e à ordem social. E a política na antiguidade não significava ideologia ou governo. Era a arte de organizar a convivência humana para reduzir conflitos. Para Aristóteles, por exemplo, felicidade era uma consequência da virtude. A felicidade surgia do desenvolvimento do caráter, e virtudes como coragem, disciplina, generosidade é que tornavam a pessoa melhor e que melhoravam a convivência e o bem-estar. Então, a felicidade antiga, a felicidade dos gregos, ela não era baseada em realização de desejos. Eles já tinham uma visão, principalmente os estoicos, né, os epicuristas também, ah, uma visão de que os desejos eram insaciáveis. E é exatamente essa armadilha da nossa sociedade pós-moderna, né?
Porque essa insaciabilidade é o que torna essa engrenagem funcional. A engrenagem da indústria, que nos vende produtos, nos vende estilo de vida e comportamento. Então, o capitalismo ele se apoia justamente nessa dinâmica do desejo infinito. Sempre existe algo novo para desejar, e a satisfação nunca dura muito tempo. Então, o que a pós-modernidade faz é exatamente o contrário do estoicismo, né? Que é incentivar a crença de que tudo pode ser controlado. Porque os estoicos, eles tinham plena consciência, né, de que nem tudo estava no seu controle e que aquilo que você não podia controlar, você tinha que soltar. Só que o próprio estoicismo, hoje em dia, virou mais um produtinho, né? Tá na moda, né, ser estoico. Mas como que você pode pegar uma filosofia de vida tão profunda, tão complexa como o estoicismo, e torná-la um produtinho? Ah, um estilinho de vida aqui. Como se a partir dessa visão estoica, aí sim você fosse conquistar. Né? Como se ela fosse até o pontapé inicial, né? Ah, eu vou desapegar, porque quando eu desapego, a coisa vem. Eu conquisto, né? Então tudo é encapsulado por esse mercado. Absolutamente tudo, nada escapa. Por isso que eu acho que isso não tem fim, tá? E é um looping muito louco que a gente tá preso, né? Muito interessante também citar Epicuro, né? Porque os epicuristas, eles tinham uma coisa assim, mais. Eu me identifico mais com os epicuristas do que com os estoicos, porque os epicuristas, eles, eles defendiam, em alguma medida, a realização dos seus desejos, né? Eles tomavam um bom vinho, comiam um bom pão, faziam um bom sexo, tá? Mas tudo com moderação. Porque eles tinham o entendimento de que certos desejos ah, ilimitados, eles só te levavam para um looping infinito. Desejos ilimitados como poder, riqueza, prestígio, ou muita promiscuidade, ou muita gula, tudo isso saía do controle. Então, eles tinham como filosofia de vida a moderação. Hoje em dia, a moderação ela é vendida como mais um produto. Vocês já perceberam a disciplina, né? Ah, é você fazer uma dieta, treinar para você ficar lindo, maravilhoso, com um shape, mas você postar lá nas redes sociais, né? Que você tá lindo e gostoso. Então, é como se, por um lado, eles encapsulam, né? Hoje em dia é encapsulado por um produto, né? Tanto o estoicismo como uma disciplina vendida dessa forma, assim, amputada, né? Reduzida. Então, você tem um reducionismo até de certas correntes filosóficas vendidas como produto para você atingir um fim, tá? Mas o fim em si mesmo não é uma elevação, uma virtude, uma busca de uma virtude ou de um equilíbrio, né? Por mais que muitas vezes eles vendam até isso, né? Mas sempre tem algo que infla o ego, algo que infla o ego e que traz uma sensação ilusória de que podemos estar no controle. Eu acho que é aí que tá o perigo, de que tudo está nas nossas mãos, de que só depende da gente, né? Só depende de nós. E isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão perigosa. E, e é engraçado porque muitas pessoas com problemas de saúde mental, principalmente jovens, né? ah, Tentando superar, sair desse jogo, mas é um jogo que te captura de um jeito que é difícil você sair desse jogo, né? Principalmente se você nasceu e cresceu no meio das redes sociais, né? Se você é mais jovem, você já cresceu no meio disso, mais difícil, mais capturado você está por essa dinâmica. A tecnologia acelera a obsolescência. Então, assim, com essa visão pós-moderna que a gente tem, tecnológica, científica, né, que veio mais atualmente, é, o velho, o antigo, deixa de ser referência. Tudo perde valor muito rápido, tudo é descartável. E o próprio ser humano teme profundamente a sua própria velhice. É engraçado que as pessoas tentam combater isso agora com um nome, né? Etarismo. Etarismo, que parece muito bonito, mas parece mais uma sinalização de virtude ou um medo. Um medo de ser tratado como uma pessoa mais velha, porque o velho é muito mal visto na sociedade pós-moderna, nessa sociedade contemporânea. E o quanto de procedimentos, o quanto as pessoas estão tentando de algum modo se tornar imortais e eternamente jovens. Então, assim, a modernidade ela é estruturada em um progresso. Essa visão tecnológica, pós-moderna, contemporânea, ela é visionária. É sempre lá na frente que a coisa melhor está, né? Nunca é aqui, menos ainda lá atrás. Então, se você entra num processo de decrepitude, o que é inevitável, já que o fim da vida é o seu fim, né? A própria morte, quando isso não é aceito numa sociedade, esse processo, ele é negado porque existe um olhar patológico sobre isso, né? O que seria a ortorexia? Né? Seria um olhar patológico sobre a doença, a decrepitude. Gente, olha só, um disclaimer. Não tô dizendo aqui que a gente tem que não se cuidar,
né, de que a gente não tem que treinar, de que a gente não tem que ter vaidade. Até porque eu não tô falando isso de uma torre de marfim, né? Eu tô falando isso como uma pessoa que tá também imersa nisso e tá tentando colocar um ponto de vista aí um pouco de fora, mas que todos nós estamos, de algum modo, submetidos a esse ideal, que é o ideal da imortalidade, da juventude eterna. E isso é muito perigoso, por isso que eu acho que culturas mais antigas e que hoje em dia são, né, tratadas somente como um produto, mas pouco estudadas profundamente mesmo, verdadeiramente, tais como o estoicismo, o epicurismo, né, os próprios filósofos pré-socráticos e também o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles olhavam e contemplavam a finitude, a falta de controle, a decrepitude, porque quando você se torna consciente disso, e olha, não estou citando aqui as filosofias orientais, né, que também olhavam para isso de uma forma muito profunda, porque quando há esse olhar de contemplação para a finitude, você consegue ter uma leveza, um desapego muito maior de certas coisas, né? Inclusive das aparências. Mas de você ter que performar. Eu acho que a neurose da sociedade contemporânea jaz nisso. Porque é um modelo de vida, é uma cosmovisão que produz uma frustração inevitável. Porque nunca vai ter essa sensação de que você chegou em algum lugar que você pode ficar tranquilo, né? Porque senão você tá na sua zona de conforto. Sempre existe uma versão melhor por vir. E sempre há algo novo a alcançar. É uma busca infinita por melhorias, que impede o sentimento de contentamento e de visão da realidade como ela é, como ela se apresenta. E aí vem a obsessão por fórmulas de sucesso. Fórmulas de sucesso para você ser feliz, né? As pessoas ficam copiando os hábitos umas das outras, e aí você vê nas redes sociais todo mundo tem os mesmos hábitos, né? E chega a ser cômico. As pessoas são muito, muito iguais, né? Parecem todas cópias umas das outras, nos seus estilos de vida. Então, assim, a sociedade contemporânea, ela transformou a felicidade em um projeto de desempenho, que é alimentada pelo consumo, pela comparação e pela ilusão de controle. E você é um pouco conservadora, mas não reacionária, mas talvez saudosista, talvez romântica, em olhar para trás, para os filósofos antigos, ver que o entendimento deles sobre a vida, do que é a felicidade, que nasce menos de conquistas, de aparências, de conquistas de desejos, e mais da virtude, da moderação e da aceitação dos limites da existência.